Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? A ideia hoje é trabalhar um pouquinho com a parte de probabilidade, e a gente sabe que você, quando está fazendo uma prova, geralmente saber uns detalhes, algumas definições te ajudam muito. E quando você pega algumas definições, lembre-se o seguinte: se você olha a definição tem sempre algum detalhezinho, alguma coisa ali que faz você identificar e guardar o assunto, que esse detalhezinho a banca adora de pegar aquele detalhezinho e mudar ele. E aquele detalhezinho, se você gravou aquela definição, às vezes pequena, simples, se você a gravou, a chance de você ver se aquele item está errado é muito grande. Por isso a gente sempre fala, é mais fácil você acertar a errada quando se fala em definição do que acertar a certa. Cálculo é diferente, né? Cálculo você tem que fazer a conta, então às vezes não é tão fácil de você identificar quando o item está errado ou não. Mas quando é da definição, sim. E você tem que lembrar que hoje o nosso assunto é probabilidade. E quando se fala de probabilidade, você deve notar que geralmente aparece dado, moeda, baralho, certo? É porque a probabilidade tem duas formas, dois vieses, digamos assim. Um é a parte de jogos, a probabilidade serve para analisar jogos de azar, certo? Sempre nesse sentido. Por isso tem muito dado, moeda, baralho, certo? E a outra parte é a parte de análise estatística, certo? Quando análise estatística, daí análise de dados e coisa nesse sentido, você trabalha um pouquinho diferente. Então, quando você vai pegar, por exemplo, em carreiras policiais, por exemplo, se fala muito em probabilidade do cara acertar um tiro, coisa desse. Então você tem análises aí envolvidas, certo? Que vem através de um experimento aleatório. Professor, a palavra experimento aleatório aparece muito em estatística. O que é um experimento aleatório? Eu joguei lá um dado e saiu o número 3. Eu fiz um experimento aleatório, simplesmente joguei o dado e saiu o número 3, né? Então, quando se fala em experimento aleatório, é porque assim, você não tem uma parte tendenciosa no negócio. Então, você tem um experimento aleatório que você pode ter qualquer resultado. Lembre-se sempre disso. Eu vou pegar a definição do experimento aleatório, acompanhe na tela, certo? Então, ó, experimentos aleatórios. Chamamos de experimentos aleatórios aqueles que repetimos com idênticas condições, produzem resultados diferentes. Um exemplo simples, eu falei o exemplo de jogar um dado. Joguei o dado, saiu no 3, depois joguei outro dado, saiu outro número, não saiu o 3 de novo. Tá, pode ser que saia o 3 de novo, mas quer dizer, isso é um experimento aleatório, você não pode prever qual é o resultado que vai sair, certo? Então você tem esse detalhe quando você fala em experimento aleatório. Continuando na tela. Embora não saibamos qual é o resultado que irá ocorrer num experimento, em geral, conseguimos descrever o conjunto de todos os resultados possíveis que podem ocorrer. Perfeito, isso é probabilidade. Quando você fala, você sempre vai falar que vai ter um experimento aleatório. Então, todas as possibilidades que podem acontecer num experimento aleatório, nós chamamos de espaço amostral, né? Tudo que é possível ocorrer. Já quando eu quero probabilidade, eu quero saber qual é a probabilidade de eu jogar o dado e sair o número 3. Aí eu sei que é 1 em 6, porque é uma das possibilidades das 6 que existem, que é o espaço amostral. Continuando lá na tela. Exemplos. Lançamento de moeda, observar a face que fica para cima, lançamento de dado e observar o número da face acima, são experimentos amostrais. Experimentos aleatórios, desculpe. Espaço amostral, chamamos de espaço amostral, o indicador indicado por S ou W, num conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Foi o que eu disse. Por exemplo, olha lá, lançar uma moeda e observar a face que fica voltada para cima. Pode dar cara ou coroa. Dependendo do professor, ele usa o K e o C. Eu gosto do C e o R. C para cara, R para coroa. Mas é indiferente, dependendo do que você usa, não vai fazer diferença, beleza? Ou, por exemplo, lançar um dado e observar o número da face para cima. Pode ser, o resultado vai ser de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é espaço amostral, fácil. Ou seja, aquilo que é possível. Certo? Então, espaço amostral é tudo que é possível. Certo? Agora vem o que é um evento. O evento é um resultado. Olha só, vai a definição lá. Um evento é o conjunto de resultados do experimento. Em termos de conjuntos, é um subconjunto do espaço amostral. Em geral, indicamos um evento por uma letra maiúscula do alfabeto. Tranquilo, qualquer uma. Os eventos que possuem um único elemento são chamados de eventos elementares. Sublinha isso.
Deixa eu até sublinhar aqui com você. Olha lá, eventos elementares. Possui um único elemento. É importante essas pequenas definições, porque pode ser que apareça essa pequena definição lá para anular uma questão ou para dizer que está errado. Então, lembrar, se é um elemento só, evento elementar. Perfeito? Tranquilo? Vamos para frente. Bom, o exemplo aí que eu coloquei lá. Um dado é lançado e observamos o número de faces voltado para cima. Eu sei que o espaço amostral é de 1 a 6. Eis alguns eventos. Aí eu listei, ó, a ocorrência do número ímpar, pode ser 1, 3 ou 5. Certo? O evento é alguma coisa que pode acontecer. O B, a ocorrência do número primo, 2, 3 ou 5. Ocorrência do número menor que 4, 1, 2 ou 3. Ocorrência do número menor que 7, pode ser todos, certo? Ocorrência do número maior ou igual a 7, certo? É evento vazio, impossível, certo? Não existe, certo? Quando eu falo que você tem um evento que não existe no seu espaço amostral, a probabilidade de ocorrer é 0, né? Porque ele está fora do meu espaço amostral, perfeito? Tranquilo? Eu gosto de falar da definição. Quando se fala em definição de probabilidade, a definição sempre é evento desejado dividido por espaço amostral. Daí você olha essa definição e fala, meu Deus do céu, eu tenho que saber o que é. Eu prefiro dizer o seguinte, probabilidade de um evento A acontecer é igual o que eu quero dividido por o que é possível. Certo? Sempre pensar, é o que eu quero dividido pelo que é possível. Ah, eu quero jogar um dado e eu quero que saia o número 6. O número 6 é uma das possibilidades, é o que eu quero. Uma chance, uma possibilidade das 6. O que é possível, qualquer uma das 6, por isso é 1/6. Perfeito? Então sempre o que eu quero dividido por o que é possível. Tranquilo? Claro que às vezes aparecem umas variações. Por exemplo, acompanha na tela, olha lá. Na tela vai dizer probabilidade A igual a N de A sobre N de S. Você lembra que eu falei que S era espaço amostral e A era o evento sempre desejado? Mas, traduzindo, probabilidade é evento desejado por eventos possíveis. Eu acho melhor do que do jeito que eu escrevi aqui, fica mais fácil. O que eu quero que aconteça, dividido por o que é possível acontecer. Eu acho legal pra caramba pensar assim, fica mais fácil para você identificar. Beleza? Vamos para frente. Botei um exemplo. Deixa eu apagar aqui o quadro. Sempre que você fala em probabilidade, eu digo várias vezes para os meus alunos, você consegue entender probabilidade quando você faz muitos exercícios e consegue ver as variações que tem. Porque, eu fiz 2, 3 exercícios, agora eu sei probabilidade. Não sabe. O cara vai lá e dá variações e tenta variar, tenta sempre dificultar a sua vida um pouquinho. Então, vamos fazer uma sequência de exemplos para ver se a gente entende. Ó, o primeiro lá. Qual a probabilidade de lançarmos um dado honesto e o resultado ser um número par ou primo? Cuidado quando aparece esse ou, par ou primo. Eu gosto de primeiro listar. Primeiro, listar o espaço amostral, quando ele é pequeno, é muito simples, certo? Eu vou jogar um dado, os resultados de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Eu quero que seja par ou primo. Bom, primeiro vou circular os pares. 2, 4 e 6. Vou circular os primos. O 2 já está circulado, não circulou de novo. O 3 e o 5. Quer dizer, o único cara que não se encaixa para mim é o 1. Quer dizer que a minha probabilidade vai ser quem? A probabilidade de se par o primo tem 5 possibilidades. 5 são possíveis para mim. Lembre-se que ou é o cara que atende uma condição, atende a outra ou atende as duas. Certo? O total de possibilidades, 6. 5 em 6. Geralmente, quando o denominador é múltiplo de 3, a resposta tende a ficar em fração. Porque se você for dividir aqui, vai dar uma dízima periódica. Então, a resposta tende a estar em fração, 5/6. Mas eu gosto de lembrar também para você que existem algumas definições de probabilidade. No caso, ou para nós é união. Então, eu vou pensar, tinha um evento A e B. Vamos dizer que o A era ser par e o B era ser primo. O A par, B primo. Então você queria a probabilidade de A união com B, porque você queria A ou B. E a probabilidade de A união com B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A interseção com B. Essa definição você já deve ter visto, porque é a mesma coisa lá em teoria dos conjuntos, quando eu quero... Na realidade é teoria do conjunto, mas quando eu quero A união com B, é A... número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Aqui, probabilidade não é diferente. Então,
queria a probabilidade de A união com B. Vai ser quem? Probabilidade de A, o A ser par. Tinha 2, o 4 e o 6. Eram 3 em 6. A probabilidade de ser primo. Tinha o 2, o 3 e o 5. Também era 3 em 6. Menos interseção. Tinha um cara aqui que ele era tanto par quanto primo. Menos 1 em 6. Se você for somar, dá 5 em 6 por definição. Claro que nesse caso aqui era fácil, eram números pequenos, se você podia listar, né? Você listando ele ficava bem mais fácil de você entender. Mas, dependendo, às vezes, você precisa da fórmula para definição. Então, saber as duas coisas é interessante. Perfeito? Vamos para frente? Vamos a outro exemplo. Próximo exemplo. Ao lançarmos 2 dados, sempre que eu falo em lançar em 2 dados, eu já sempre penso, vou fazer todas as possibilidades que existem. Olha lá. Ao lançarmos 2 dados e somarmos os valores das suas faces voltadas para cima, qual a probabilidade do resultado ser maior que 8? Ah, professor, eu posso pensar. Maior que 8 pode ser, por exemplo, o 4 e o 5. É maior que 8. 4 mais 5, 9. É. O 4 e o 6 dá 10. Maior que 8. Certo? Mas você pode pensar o seguinte, eu consigo imaginar eles e ver todos. Mas vai que você esquece um deles. E bem aquele que você esqueceu tem lá no item para marcar. E é bem aquilo que ele pensou que você ia esquecer. Por isso eu falo, falou lançamento de 2 dados, perde um tempinho, mas lista. Listar, você não perde, não é uma coisa, eu diria assim, não é um tempo jogado fora, é uma garantia de você acertar o exercício. Inclusive eu lembro de 2 monitores que me pediram uma dica sobre probabilidade num concurso e eu dei essa dica, liste. Pergunta se deslistar? Não. Pergunta se acertar? Não. Oxe, fiquei louco da vida. Vamos lá. Primeiro, listar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As possibilidades do dado vão de 1 até 6. No primeiro dado pode sair qualquer número de 1 até 6, com 1 no segundo. Eu prefiro desta maneira. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, com 2 no segundo dado. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, com 3 no segundo dado. Olha só, já estou chegando na metade. Não é tão demorado assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, com 4 no segundo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, com 5 no segundo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, com 6 no segundo. Você vai ver materiais em que ele faz só a coluna do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e já vai botando as somas. Eu não gosto muito, eu prefiro dessa maneira, por quê? Por que eu gosto dessa maneira? Porque agora as somas são as diagonais, certo? Se você olhar a soma 8, peraí, para somar 8 eu sei que o 4 com 4 dá 8, mas o 3 com 5 dá 8, 2 com 6, ou seja, a soma 8 é uma diagonal. Perfeito? A soma 7, é a diagonal maior. Vi um exercício uma vez, pedia qual é o resultado mais provável. O mais provável é a diagonal maior aqui, soma 7, São 6 possibilidades. Soma 8 são 5. Soma 6 são 5 de novo. Perfeito? Então, cada diagonal é uma soma. Perfeito? Como ele disse lá, vamos voltar à pergunta. A pergunta pediu, qual a probabilidade do resultado ser maior que 8? Como agora eu fiz a soma 8, eu circulei, maior que 8 fica abaixo, menor que 8 fica acima. Então agora passou um exercício de contagem. Não passou mais um exercício de imaginação, eu só vou contar quantos estão abaixo. Porque quando ele falou maior que 8, 8 não entra, só maiores que ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Probabilidade é o que eu quero, 10 possibilidades que existem, sobre o total, 6 vezes 6, 36. Claro que agora pode estar em decimal, pode estar em fração, você vai simplificando. Matematicamente falando, a gente sempre simplificaria. 5 e 18 seria a parte interessante. Como o denominador é múltiplo de 3 e o de cima não, se você for dividir vai dar uma dízima periódica, então a chance de estar em fração é grande. A CESP gosta, às vezes, de colocar maior do que, menor do que, quer que você divida, e aí você colocar maior do que ou menor do que. Beleza? Vamos à frente, mais um. Logo na sequência, ele diz assim, o lançamento de 2 dados, qual a probabilidade de saírem 2 números iguais? Vou aproveitar o que está no quadro. Quero saber 2 números iguais. Tá pronto, está aqui, 6 com 6, 5 com 5, 4 com 4, 3 com 3, 2 com 2, 1 com 1. Esses são os caras com números iguais.
São 6 possibilidades. Então tá fácil. Probabilidade ia ser 6 em 36. 6 em 36 é 1/6, né? Dá para dividir por 6, 1/6. Viu? Fácil. Como a tabelinha está ali, você consegue responder facilmente. Então sempre lembre disso, quando falou de lançamento de 2 dados, fazer a tabela é interessante. Vamos lá, mais um. 2 dados são lançados simultaneamente. Determine a probabilidade da soma das faces voltadas para cima ser 8 ou o produto ser ímpar. Vamos usar o que já está aqui. Só vou riscar esse carinha aqui, tirar esse sublinhado. Por quê? Porque a soma ser 8 já está aqui. Soma ser 8 está aqui. Ou o produto ímpar. Então você pode pensar de 2 maneiras agora. Vem aqui, você pode pensar assim. O evento A pode ser soma 8. O evento B, produto ímpar. Perfeito? Então, qual a probabilidade de A? A probabilidade de A é de soma 8. Soma 8 está fácil, está circulado. 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 36. O evento B. Qual é o evento B? Produto ser ímpar. Produto é resultado de uma conta de vezes. Quando que uma conta de vezes dá número ímpar? Uma conta de vezes só dá ímpar se eu multiplicar um ímpar por outro ímpar. Se tem par do meio da história, dá par. Então, só se eu multiplicar um ímpar por outro ímpar. Aí ficou fácil, é só olhar onde é que tem 2 números ímpares. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 1 vezes 5. Na segunda linha, todo mundo tem 2, esquece, vai para a terceira. 3 vezes 1, 3 vezes 3, 3 vezes 5. Terceira linha, esquece. Quarta linha, desculpe, não tem ninguém. Na quinta linha, ó, 5 vezes 1, 5 vezes 3, 5 vezes 5. Quantos que eu circulei? 9. Probabilidade de ser ímpar. 9 em 36. Eu quero uma coisa ou outra. E sempre que eu falo uma ou, eu também tenho que saber a probabilidade de A interseção com B. Teve alguém que satisfez as 2 condições? Teve esse aqui e teve esse aqui. A interseção é 2 em 36. Se você for fazer pela fórmula, você precisa disso. Porque eu pedi a probabilidade de A união com B. Vai ser a probabilidade de A, 5 em 36, mais a probabilidade de B, 9 em 36, menos a probabilidade de interseção, 2 em 36. 5 mais 9 é 14, tira 2, 12 em 36, que você pode simplificar por 12, né? 1/3. Perfeito? Dificilmente aparece, mas a CESP gosta. Maior que 0,33, ou maior que 33%. Lembre-se que é 0,3333, dízima periódica. Outra possibilidade. Você circulou aqui, então é só contar. E você não pode contar o mesmo cara 2 vezes. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fechou. Só contar eles também, se você não repetir. Ou tem 5 aqui, fecha eles para não contar de novo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 em 36. Então, as 2 maneiras. Ou você faz pela fórmula, definição, ou você faz pela contagem. Qual é a melhor forma? A que se acerta no dia do concurso. Imbatível. Professor, eu acertei chutando. Naquele dia era a melhor forma. Certo? Vamos para frente. 5. Próximo. Em uma caixa existem 5 bolas brancas e 8 bolas vermelhas. 2 bolas são retiradas aleatoriamente sem reposição. Quer dizer, o cara tirou a bola, sem colocar de volta, ele vai lá e tirou outra. Beleza? Qual a probabilidade de serem vermelhas? Esse é o mais tradicional. Né? Deixa eu apagar aqui. Sempre é tradicional questões desse jeito, por quê? Às vezes ele coloca com reposição, às vezes sem reposição, e isso geralmente faz o cara se confundir e errar por um detalhezinho. E o cara pensar, se ele errar por esse detalhezinho, vai ser assim. E aí ele põe lá exatamente aquele valor que pode errar. Então tem que tomar cuidado. Certo? Vamos lá. Em uma caixa existem 5 bolas brancas e 8 bolas vermelhas. 5 brancas e 8 vermelhas. 2 bolas são retiradas aleatoriamente, sem reposição. Qual a probabilidade de serem vermelhas? Como ele falou, eu quero que a primeira seja vermelha e a segunda seja vermelha. E em matemática, estatística, tudo que envolve cálculo, o E sempre é vezes. O E sempre é multiplicação. Eu quero que a primeira seja vermelha e a segunda seja vermelha. Qual é o total de bolas? 5 mais 8, 13. Vermelhas. A primeira a ser vermelha tem 8 chances em 13.
Vou tirar a bola, tem 13 bolas lá dentro. 8 são vermelhas. Então, existem 8 possibilidades de eu pegar a que eu quero. Vezes, porque o E é vezes. Como eu já tirei uma vermelha antes, só sobraram 7. E o total agora são 12, porque eu já tinha tirado uma antes. Ele falou que era sem reposição. Tranquilo? Agora é só multiplicar. Dá para simplificar alguma coisa? Por 4, né? Eu dividindo esses dois por 4, aqui sobra 3, aqui sobra 2. Facilita muito simplificar. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 13, 39. 14 em 39. Perfeito? Eu gosto da resposta em fração. Né? As bancas CESP gostam do decimal. Aí é só dividir 0, alguma coisa. Vamos pegar o exemplo. Se eu fosse dividir esse, eu ia fazer 14 dividido por 39. Colocava 0, colocava vírgula, acrescentava um cara aqui porque não dava para dividir. Certo? Vai dar 3 vezes 9, 27, sobra 2. 9 mais 2, 11. Né? Se eu for descontar aqui, vai dar 3, 2, fechou? Acrescenta um 0 e continua. 230, né? Vai dar 6 vezes. Né? E não vai dar exato ainda. 6 vezes 9, 54, sobra 5. 6 vezes 3, 18, mais 5. Oh, passou? 34. Passou mesmo. Olha só, vai dar um pouquinho menos. Então vai dar 5, 9 por aí. Então, se ele colocasse inferior a 0,36, estava certo. A CESP gosta de fazer isso. Inferior a 0,36. Se colocou o 6, passou. Inferior. Beleza? Tranquilo? Vamos para frente. Continuando, coloquei mais uma lá. Vamos lá, próxima. Em um lote de 12 peças, 4 são defeituosas. Conclusão óbvia. 4 com defeito, 8 sem. Sendo retirada uma peça desse lote, qual a probabilidade dela não ser defeituosa? Bom, ele já falou, tem total 12. Com defeito, 4 defeituosas. Obviamente, 8 sem defeito. Perfeito? Tranquilo, conclusão rápida. Aí ele pediu, sendo retirada uma peça desse lote, qual a probabilidade dela não ser defeituosa? Sem defeito são 8. Letra A, probabilidade vai ser 8 em 12. Dá para simplificar por 4. 2 em 3. 2/3, se você for dividir, dá 0,6666 dízima periódica. Então, lembre desse detalhe sempre. Múltiplo de 3 embaixo, dízima periódica. Letra B. Logo tinha lá a letra B, dizia assim. Sendo retiradas 2 peças desse lote, qual a probabilidade das 2 serem defeituosas? Espera aí, eu vou tirar 2. Sempre que ele fala tirar 2, certo? Ele está querendo dizer assim, eu vou tirar 2 ao mesmo tempo, quer dizer que não tem reposição. Essa é a ideia para você entender, beleza? Então eu vou tirar 2 e eu quero que as 2 sejam defeituosas. Com defeito tem 4. 4 em 12 vezes. Quando eu for tirar a segunda, só tem 3 com defeito em 11. 4 vezes 3 não dá 12? Corta 12 com 12. Resposta 1 em 11, morreu. Beleza? Tranquilo? Letra C. Sendo retiradas 2 peças desse lote, qual a probabilidade de uma ser defeituosa e a outra não? Sublinha essa. Uma ser defeituosa e a outra não. Ele não disse a primeira ser defeituosa e a segunda não. Essa é a pegadinha da prova. Uma defeituosa ou não. Então você tem que pensar o seguinte. Primeira defeituosa e a segunda não. Ou a primeira não ser defeituosa e a segunda sim. Então eu preciso contar as 2 possibilidades. Nesse caso aqui, as 2 contas vão dar igual, podia só dobrar. Primeira coisa, a primeira ter defeito, tinha 4 defeituosas, 4 em 12, vezes. A segunda não ter defeito, tinha 8 sem defeito, 8 em 11. Tirei 2, não tem reposição. Contrário, a primeira não ter defeito, não defeito é 8 em 12, vezes... Agora, 4 em 11. Eu preciso somar as 2 coisas. Antes de somar, eu vou simplificar, se eu puder simplificar a mesma coisa nos 2. Eu posso dividir por 4. Se eu dividir esse 8 por 4, é porque aqui eu quero pegar o mesmo... Eu podia cortar o 4, mas tudo bem. 2 em 3. Aqui também, 2 em 3. Só para facilitar a minha vida. Aqui vai ficar 8 em 33. Aqui também 8 em 33. Quer dizer que a minha probabilidade vai ser igual a quem? 16 em 33. Preciso contar as 2. E saiba, se o cara queria colocar o item errado, ele ia colocar lá o 8 em 33. Opa, por que eu botei 6 lá? É 3. Uia, me empolguei aqui, tá, pessoal? É 3.
Falei uma coisa e escrevi outra. Tranquilo? Beleza? Vamos para frente. 8. Em uma caixa temos 5 bolas brancas, 8 bolas pretas e 7 bolas vermelhas. Ao retirarmos uma bola da caixa aleatoriamente, qual a probabilidade da mesma ser branca? Sem fazer conta, de cabeça esse. Total de bolas é a única conta que você vai fazer, mas fazer 5 mais 8 mais 7 não chega a ser um desafio, né? 5 mais 8 mais 7 dá 20. E eles querem saber, ao retirar uma bola da caixa aleatoriamente, qual a probabilidade da mesma ser branca. O total de bolas brancas eram 5. 5 e 20. 5 e 20 é um quarto. Um quarto é 25%. Lembre-se, você precisa de 4 moedas de 25 centavos para ter R$1. Então você lembra que um quarto é 25. Beleza? Próximo. 9. Uma urna contém 10 bolas, das quais 3 são brancas, 5 são vermelhas e 2 são azuis. Qual a probabilidade de retirarmos uma bola ao acaso e ela ser branca? De novo, dá para fazer de cabeça. Brancas são quantas? 3. Ser branca, 3 em 10. Não ser branca. Peraí, se 3 em 10 é ser branca, não ser branca é 7 em 10. Coloquei esse exercício porque a gente vai ter coisa para frente que a gente tem que lembrar disso. Beleza? Tem que o complemento, tem que fechar sempre o 100%. Tranquilo? Vamos mais um, último. Em uma sala tem 5 homens e 6 mulheres. Qual a probabilidade de escolhermos 3 pessoas e pelo menos uma delas ser homem? Eu gosto desse tipo de questão e as bancas adoram só por causa daquele pelo menos. Cuidado com aquele pelo menos. Eu tenho lá na minha escolha, tem 5 homens e 6 mulheres. Certo? E eles querem saber qual a probabilidade de escolher 3 pessoas e pelo menos uma delas ser homem. Quer dizer, eu vou escolher 3. Posso pegar um homem, 2 mulheres, 2 homens, 1 mulher, ou 3 homens. Essas 3 possibilidades me servem. Não necessariamente nessa... Quer dizer, a última é nessa ordem mesmo, que os 3 são iguais. Mas não necessariamente nessa ordem. Então, para fazer isso aqui, tinha cálculo, a conta é grandinha. É mais fácil eu fazer pelo complemento. O que é complemento? Eu falei, é o que falta completar para dar 100%. O complemento é o quê? Qual é a única coisa que não pode acontecer? A única coisa que não pode acontecer é todas serem mulheres. Então eu posso fazer um inteiro, que representa 100%, menos a probabilidade das 3 serem mulheres. E aí eu fecho a questão. Mais fácil do que fazer essas contas, porque você tem que lembrar aqui que o homem podia ser o primeiro, o segundo ou o terceiro, então eu tinha que 3 possibilidades. Aqui a mulher podia ser primeiro, segundo, terceiro. 3 possibilidades. 3 vezes o que desce aqui, 3 vezes o que desce aqui, mais o que desce aqui. Agora aqui é uma conta só. 1 menos. Probabilidade da primeira ser mulher, 6 em 11. Segunda ser mulher, 5 em 10. Terceira ser mulher, 4 em 9. Aí ficou uma continha de menos. 1 menos. 1 menos quem? Bom, primeiro eu vou sempre verificar se dá para simplificar alguma coisa. Certo? Eu sei que se eu cortar o 6 com o 9, os dois são múltiplos de 3. Vai sobrar 2 aqui, e aqui embaixo vai sobrar 3. E eu sei que 2 vezes 5 é 10. E tem 10 embaixo. Eu vou cortar esses dois com esse. Sobrou 1 menos 4 sobre 33. Lembre-se sempre, quando você vai fazer 1 menos uma fração, é só fazer o de baixo menos o de cima. Quanto que é 33 tira 4? 29. 29 em 33. Sempre que você vai fazer 1 menos uma fração, só pega o denominador menos o numerador. Vai dar o cara lá. Professor, minha professora mandou botar 1 aqui embaixo, tirar o mínimo. Vai dar a mesma coisa. 33 por 1, 33 vezes 1, 33. Menos, aqui vai continuar o 4, vai dar o 29 sobre 33. Mas se você pegar o esquema de fazer direto, é uma coisa a menos para você fazer conta. Coisa a menos para fazer conta é coisa a menos para errar. Beleza? Tranquilo? Ideia inicial de probabilidade para você ver algumas coisas, alguns exemplos, para se ligar, certo? Fazer muito. Probabilidade, só tem uma forma de aprender. Fazer tudo que é tipo de possibilidade de exercícios para você não ter surpresa na hora que você pega o seu exercício. Ou, eu já fiz um parecido, fica mais fácil. E tem uns exercícios que eles tendem a te levar ao erro. E esses são mais prováveis de cair. Então, um exemplo clássico é o primeiro que eu vou pegar com vocês. Olha aí na tela. Diz lá. Um casal pretende ter 4 filhos. Qual a probabilidade de serem 2 de cada sexo? Quando eu falo dessa ideia de ter 4 filhos serem 2 de cada sexo, a primeira coisa que parece que vem a você é dizer, peraí, 50%. Parece que a primeira coisa que você imagina é 50%. E se você for analisar 2 de cada sexo, não é 50%.
né? Se fosse ter 2 filhos, um de cada sexo seria. 4 não é. E aí, então, você tem que lembrar com alguns detalhes que podem ter pegadinhas aí na sua prova. Então, esse caso é um deles. Olha só. Como ele quer ter 4 filhos e pretende ser 2 de cada sexo, masculino e feminino, vou usar masculino e feminino, poderia acontecer isso aqui. Os 2 primeiros serem do sexo masculino e os 2 últimos do sexo feminino. Mas poderia ser dessa forma, não podia? Poderia? Poderia ser dessa forma. Tranquilo? 3 maneiras diferentes, com o primeiro sendo do sexo masculino. Adivinha, tem 3 maneiras com o primeiro sendo do sexo feminino. F, F, M, M, F, M, F, M, F, M, M, F. Fica mais fácil do que falar masculino e feminino, né? Existem essas 6 possibilidades quando você pretende ter 4 filhos. Pode acontecer qualquer uma dessas 6. Peraí, então quer dizer que a probabilidade é o que eu quero. Quantas possibilidades existem? 6. Perfeito? Qual é o total de possibilidades? Não são 4 nascimentos? E você não tem 2 opções por nascimento? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16, que você pode simplificar e vai ficar 3/8. Isso aqui não dá 50%. 3/8 não dá 50%. Dá 37,5. Perfeito? Então, tomar cuidado que essa é uma pegadinha frequente. Professor, é só dessa maneira que dá para fazer? Não. Eu podia colocar, probabilidade é igual. Primeiro nascimento, 1/2. Segundo nascimento, 1/2. Terceiro nascimento, 1/2. Quarto nascimento, 1/2. Certo? Fiz a possibilidade desse cara. Tem quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 6. Dá na mesma? Total de possibilidades. Vai chegar no mesmo lugar. 6 em 16. Então, lembrar que esse é pegadinha. E detalhe, lembre-se que eu falei de nascimento de filhos, mas podia ser jogando moeda, cara ou coroa. Também são 2 possibilidades. Então, você tem que lembrar desse detalhe. O cara que tem 2 possibilidades pode ser isso. E se é 4, 2 de cada um, não é 50%. Tem que ter isso bem claro. Por quê? Pode aparecer lá, é 50%, você já sabe que está errado, nem conta você vai fazer. Beleza? Vamos para frente? Próximo. Olha lá. Em uma urna contém 3 bolas brancas e 5 bolas pretas. Tirando-se sucessivamente 2 bolas, qual a probabilidade de as bolas serem da mesma cor? Beleza. Eu quero as 2 da mesma cor. Lembre-se, quando é da mesma cor, quer dizer que eu quero as 2 pretas ou as 2 brancas. Vamos lá. Então, eu quero 2 pretas ou 2 brancas. Lembre-se que ou em matemática quer dizer soma, né? Eu tenho 3 brancas e 4 pretas. 3 brancas e 4 pretas, só para lembrar o total. Então, quando eu vou fazer a probabilidade, a chance da primeira ser preta, 4 em 7. A segunda, 3 em 6. Beleza? Mais, primeira ser branca, 3 em 6. A segunda ser branca, 3 em 7. A segunda, 2 em 6. Se eu for simplificar uma coisa aqui, eu simplifico o mesmo lá, porque eu vou ter que somar as 2 frações depois. Se eu simplificar coisas diferentes, depois eu vou ter que tirar mínimo. Ninguém quer fazer isso, né? Então eu posso simplificar só por 3. Se eu simplificar por 3, aqui sobra 2. Se eu simplificar por 3, aqui sobra 2. Opa, dá para simplificar por 2 os dois? Dá. Aqui eu corto 2 com 2 e aqui 4 com 2 sobrou 2. No primeiro sobrou 2 sétimos. No segundo sobrou 1 sétimo. Tento simplificar a mesma coisa na parte de baixo, que eu quero o denominador igual. Vai ficar 3 em 7. Beleza, 3 em 7, um pouco menos de 50%. For dividida a dízima periódica também. Então a gente deixa em fração, que em fração fica mais fácil. Beleza? Próximo, vamos para frente. Esse eu adoro. Em um prédio de 3 andares, com 2 apartamentos por andar, tem apenas 3 apartamentos ocupados. A probabilidade de cada um dos 3 apartamentos cada um dos 3 andares tenha exatamente um apartamento ocupado. Peraí, eu tenho um prédio de 3 andares, tenho 2 apartamentos por andar, e eu sei que tem 3 apartamentos ocupados. Eu quero saber qual é a probabilidade de ter um em cada andar.
Eu sempre gosto de falar que vamos fazer o desenho esquemático mais fácil de um prédio de 3 andares com 2 apartamentos por andar. Mais didático que isso, impossível. Tem 6 apartamentos, 2 em cada andar. O que eu quero? Eu quero 1 em cada andar. Perfeito? O que é possível? Qualquer 3, porque ele falou que tem 3 ocupados. Certo? Existe a possibilidade de ser os 2 do primeiro e 1 lá do último? Claro que existe essa possibilidade. São 3 apartamentos ocupados. Então, no total de possibilidades, eu preciso contar. Mas no que eu quero, não. Então, probabilidade é igual. Embaixo, o que é possível. Aí vem um pouquinho de conceito de análise combinatória. O que é possível? Qualquer 3 de 6. Escolher 3 em 6. Escolher 3 em 6 é combinação de 6 tomado 3 a 3. Esse é meu espaço amostral. Né? Eu posso chamar isso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso pegar o apartamento 1, o 4 e o 6. Essa é uma das possibilidades que me serviria. Né? Pegar o 6, o 4 e o 1 é a mesma coisa. Então, como a ordem não faz diferença, é uma combinação. Como se resolve combinação? Eu gosto de lembrar do macete. Combinação de 6, 3 a 3. O segundo número é 3. 3 risquinhos. Primeiro é 6. 6, 5, 4 dividido por 3 fatorial. Eu gosto desse macete que é mais rápido. 3 fatorial é 6. 6 dividido por 6 cancelou, deu 20. Então, na parte de baixo tem 20 possibilidades. Meu espaço amostral é 20. Existem 20 maneiras de eu escolher 3 apartamentos nesses 6. Agora vem a parte do que eu quero. O que eu quero? Eu quero 1 por andar. Parte fácil. Eu não quero 1 por andar. Então eu tenho quantas opções para escolher o apartamento do primeiro andar? Ué, não tenho 2 opções? 2 opções para escolher o do primeiro andar que vai estar ocupado. Eu quero do primeiro andar ocupado e do segundo andar ocupado. Como E é vezes. Tem quantas opções para escolher o do segundo andar? 2 opções. Eu quero 1 ocupado no primeiro, 1 no segundo e 1 no terceiro. Então, E, 2 opções. 2 vezes 2 vezes 2, 8 em 20. Dá para simplificar por 4. Vai ficar 2 em 5. 2 quintos, lembre-se que 1 quinto é 20%, então 2 quintos é 40. 40% ou 0,4, ou 2 quintos. Perfeito? Diferente, você tem que ver o que é que está marcado lá no seu para você saber qual das duas é a correta. Perfeito? Tranquilo? Lembra de combinação. Combinação se usa muito em análise combinatória. É de análise combinatória e se usa muito em probabilidade. Beleza? Vamos mais um. 3. 2 jogadores A e B vão lançar um par de dados. Eles combinam que se a soma dos números dos dados for 5, A ganha. E se essa soma for 8, B é quem ganha. Os dados são lançados. Sabe-se que A não ganhou. Qual a probabilidade de B ter vencido? A primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar e vai sublinhar. Sabe-se que A não ganhou. Toda vez que tem o sabe-se que alguma coisa aconteceu, saber que alguma coisa aconteceu, algum detalhe nesse sentido, você está mudando o seu espaço amostral. Você está mudando o número de eventos possíveis. É a pegadinha dessa questão. É a pegadinha. Então, primeira coisa, é lançamento de 2 dados. Fala de soma de números. Para ter certeza, você vai fazer o quê? A tabela. Porque você quer ter certeza. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 com 1. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 com 2. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 com 3. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 com 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 com 5. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 com 6. Não é tão demorado assim. Professor, na minha prova não tem espaço. Torço para a carteira ser aquela que dá para escrever, com lá por cima daí ajuda. Vai lá. Ele disse o seguinte, A ganha se o resultado for 5 e o B ganha se o resultado for 8. Soma 5 está numa diagonal, está aqui, ó. A soma 8 está em outra diagonal. Aqui é o A, aqui é o B.
Perfeito? O total de possibilidades são 36 se não tivesse o sabe-se. Olha lá, sabe-se que A não ganhou. O que significa sabe-se que A não ganhou? Eu sei que não deu nenhum desses 5 resultados. Desculpe, desses 4. Não deu nem esse, nem esse, nem esse, nem esse. Então, quer dizer que a hora que eu vou fazer minha probabilidade, meu espaço amostral embaixo não é 36, é 32. Porque eu sei que estes resultados não saíram. Agora sim, sabendo que não saiu 5, qual é a probabilidade do B ganhar? A probabilidade aumentou. Não são mais 36 possibilidades, agora são 32. 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 32. Garanto para você, se fosse um item errado, estaria lá 5 em 36. Né? Mas como ele tem o sabe-se, toma cuidado, que é um detalhezinho simples que pode fazer você acertar a questão, beleza? Vamos para frente. Próximo. Se um grupo de 10 homens e 6 mulheres sortearmos 3 pessoas para formarem uma comissão, qual a probabilidade que essa comissão seja formada por 2 homens e uma mulher? Olha lá, 2 homens e uma mulher é o importante. Eu tenho 10 homens, 6 mulheres. E eu vou escolher 3 pessoas. Vamos lá. Vamos apagar aqui. Bom, primeiro, 10 homens, 6 mulheres. Total lá, 10 homens, 6 mulheres. Eu acho que a melhor forma de fazer um exercício como esse aí é pensando o total de possibilidades por combinação. Né? Eu quero 2 homens e uma mulher. Eu quero escolher 3 pessoas e eu quero 2 homens e uma mulher. Lembre-se o seguinte, então eu quero homem, homem, mulher, ou pode variar, homem, mulher, homem, ou mulher, homem, homem. Não pode? Existem 3 possibilidades. Todas as 3 são de mesma probabilidade. Então eu posso fazer uma delas vezes 3. É uma possibilidade. Né? Poderia fazer assim. Qual a probabilidade do primeiro ser homem? 10 em 16. Perfeito? Qual a probabilidade do segundo ser homem? 9 em 15. Qual a probabilidade do terceiro ser mulher? 6 em 14. Vezes 3. Porque se eu for fazer essa aqui, vai dar os mesmos números em cima e embaixo, não necessariamente na mesma ordem. Se eu fizer essa também, vai dar os mesmos números, mas não necessariamente nessa ordem. Perfeito? Posso simplificar alguma coisa? Posso. Vamos lá. Eu sei que o 15 e o 3 dá para simplificar por 3, vai sobrar 5. Facilitar a minha vida. Certo? Eu sei que o 16 dá para dividir por 2 e o 6 por 2 também, mas o 14 e o 14... Então vamos esses 2 por 2? Vai sobrar 3 aqui, vai sobrar 7 aqui. Esse também dá por 2, mas eu não gosto de dividir por 2 o 10, porque é mais fácil fazer vezes 10, né? Então, se eu fosse multiplicar agora 9 vezes 3, né, dá 27 vezes 10, 270. E embaixo, sempre fazer o número 5 vezes o número par primeiro. Porque sempre que eu multiplico 5 por par, dá final 0. 5 vezes 16 dá 80. Eu sei que 80 vezes 7 vai dar final 0, só vou fazer 8 vezes 7, 56. Posso cortar, resposta 27 em 56. Essa é uma possibilidade. Eu gosto de falar que você tem outra possibilidade também. Você poderia fazer por combinação. Poderia fazer o seguinte, embaixo, eu vou escolher quantas pessoas? 3 em 16. Combinação de 16 tomado 3 a 3. Parte de cima, vou escolher 2 homens. Combinação de 10 tomado 2 a 2. Tem 10 homens, vou escolher 2. Vezes, eu não vou fazer combinação para escolher uma pessoa. Se eu tenho 6 mulheres, quero escolher uma, eu tenho 6 possibilidades. Se você resolver esse cálculo, vai dar o mesmo, porque aqui seria 10 vezes 9 dividido por 2 fatorial vezes 6, tudo sobre, aqui embaixo, 16 vezes 15 vezes 14 dividido por 6 fatorial. 3 fatorial, desculpe. 3 fatorial. Tranquilo? Se você for mexer, vai dar o mesmo aqui e lá. Tranquilo? Beleza? Vamos para frente? Vamos lá. Olha, eu adoro esse tipo de exercício. Eu acompanhei, olha lá. Em uma gaveta, 5 pares diferentes de meia estão misturados.
Em uma gaveta, 5 pares de meias diferentes estão misturados. Retirando-se ao acaso 2 meias, a probabilidade de que elas sejam do mesmo par. Aparecem várias questões nesse sentido, certo? Porque assim, você tem 5 pares. Quer dizer que você tem 10 meias na gaveta. Eu quero tirar 2 e eu quero que elas sejam do mesmo par. Ele falou que são pares diferentes. Então, quando eu vou fazer essa probabilidade, é a primeira pergunta que você vai se fazer. A primeira meia que eu for tirar, ele disse qual deve ser específica? Não. Tem 10 pares de meia, 5 pares de meia, quer dizer, tem 10 meias lá. Eu quero tirar meias do mesmo par. Então, a primeira meia que eu for pegar, não interessa qual seja, todas me servem. Qualquer uma das 10 me serve. Na hora que eu for tirar a segunda, opa, só tem mais 9. Mas quantas me servem? Eram 5 pares diferentes, 10 meias lá dentro. Eu peguei a primeira, só vai ter uma lá dentro que vai fazer par com a primeira que eu peguei. Então agora é 1 em 9. Posso cortar, probabilidade 1 chance em 9, certo? De eu pegar 2 meias e elas serem do mesmo par. Beleza? Vamos para frente. Próximo. Adoro esse 7. Em uma urna temos 100 bolas numeradas de 1 a 100. 100 bolas numeradas de 1 a 100. Fácil, compreensível, tranquilo. Qual a probabilidade de retirarmos 2 bolas e a soma dos valores contidos nas bolas ser 100? Peraí, eu quero retirar 2 e a soma deve ser 100. Parecido com o anterior. O anterior não era 5 pares de meia? Eu queria tirar 2 meias, queria que fossem do mesmo par. Agora a minha restrição é outra. Eu quero tirar 2 bolas e eu quero que a soma seja 100. Então, olha lá, probabilidade igual. Na hora que eu for tirar a primeira bola, tem 100 dentro da urna. Na hora que eu for tirar a segunda, vai ter 99. Eu já tirei uma. Então, a parte de baixo está fácil. Parte de cima. Peraí. Eu quero tirar 2 bolas e quero que a soma seja 100. Então, na hora de tirar a primeira, pode ser qualquer uma. Porque se eu tirar 2, tem a 98 lá dentro, que somando a 2 com a 98 dá 100. Se eu tirar 10, tem a 90, 10 mais 90 dá 100. Se eu tirar 50, peraí, não tem outra com 50 lá dentro. Então, se eu tirei a 50, eu não posso. Porque se eu tirar 50, não vai ter outra que somada com ela vai dar 100. Então, eu não posso pegar a bola com o número 50. Então, eu tenho uma que eu não posso pegar. Tem mais uma que eu não posso pegar. A bola com o número 100. Porque se na primeira eu pegar a bola com o número 100, qual que eu vou pegar depois para a soma da 100? Não tem bola com o número 0. Então, para escolher a primeira bola, só 98 me servem. Não pode ser a bola com o número 50, nem a bola com o número 100. Porque elas não têm parzinho. Perfeito? Continuando. Tirei uma bola. Vou tirar a segunda. Na hora que eu vou tirar a segunda, agora, quantas me servem? Não são 97. Né? Eu já tirei uma, não tirei? Tirei uma bola, agora eu vou tirar outra. Tem quantas lá dentro que somado com a primeira que eu tirei vai dar 100? Só tem uma. Porque eu já tirei uma. Digamos que eu tirei a com o número 10. Agora eu tenho que pegar com o número 90. Então, na segunda retirada, só tem uma que somada com a primeira vai dar 100. Aí agora virou matemática básica, né? Se você for multiplicar 98 sobre 9900, 9.900, simplificando por 2, 49 sobre metade de 9.900, 4.950. Perfeito? Claro, se for em decimal, você vai dividir agora. Mas, geralmente, um número alto, assim, em fração, se dividir, a CESP gosta de dividir, né? Você pode dividir que não tem problema, beleza? Vamos pro próximo. Mais um aí, bonitão. A probabilidade de um casal ter um filho de olhos azuis é igual a 1/3. Se o casal pretende ter 4 filhos, a probabilidade de, no máximo, 2 terem olhos azuis é. Sublinha, o que é importante? O que é importante? Volta lá no texto, sublinha, ó. No máximo, 2. Sempre que tem no máximo, no mínimo ou pelo menos, são coisas importantes que você precisa sublinhar para não perder a questão. Ele quer saber, o casal que tem 4 filhos, ele quer ser no máximo 2 têm olhos azuis.
Quer dizer que nenhum deles pode ter olhos azuis, certo? Um pode ter olhos azuis e os outros não. Ou dois podem ter olhos azuis e os outros não. Perfeito? Existem as três possibilidades. O que não pode acontecer são duas, que é 3 ter olhos azuis ou os 4 ter olhos azuis. Ah, então é mais fácil. Como é? A diferença é uma só, eu vou fazer a conta do que eu quero. Perfeito? Então vamos lá. Probabilidade de nenhum ter olhos azuis. Bom, se a probabilidade de ter olhos azuis é 1/3, uma chance em 3, a de não ter é 2 em 3. Então o primeiro lá é 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Nenhum ter olhos azuis. Beleza? Que vai dar 16 em 81. Tranquilo? 2 na quarta e 3 na quarta. Veio o segundo. Olhos azuis, o primeiro ter olhos azuis, 1/3, vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Pegadinha. Ter olhos azuis, quem pode ser o de olhos azuis? Pode ser o primeiro filho, ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto. Quer dizer que o A tem quantas posições diferentes que ele pode estar? 4 vezes 4. Porque o A pode estar em 4 lugares diferentes. Agora vamos multiplicar. Na parte de baixo continua dando 81. Na parte de cima agora eu tenho 8 vezes 4, 32. Tranquilo? Agora o próximo. 2 azuis e 2 não. 1/3 vezes 1/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Perfeito? Mas a ordem. Bom, aqui tem duas maneiras de você fazer. Você pode pensar em anagrama de palavras. Lembra em anagrama de palavras de geometria, de análise combinatória? 4 letras, 4 fatorial, dividido pela repetição, 2As e 2Ns. Pode se fazer por aí. Você pode fazer combinação de 4, 2A2. Das 4, 2 são A. Vai dar o mesmo resultado. Se você for fazer aqui, dá 24 dividido, 2 fatorial é 2, 2 vezes 2, 4. 24 dividido por 4, 6. Quer dizer que aqui tem 1 vezes 6. Ou você pode listar todas. Listando todas é a mesma coisa que um casal que pretende ter 2 filhos, tem masculino e feminino. 2 de cada sexo. Vai listar, vai dar 6 possibilidades. Então você tem que lembrar desse detalhe. Agora é só multiplicar. 4 vezes 6, 24 em 81. Agora é só somar as 3, porque pode acontecer isso, ou isso, ou isso. Ou em matemática sempre é soma. 24 mais 16 dá 40. Somando 32, 72 em 81. Perfeito? Peraí, mas 72 em 81, 72 é 8 vezes 9. E o de baixo é 9 vezes 9. Dá para simplificar por 9. Se você simplificar por 9, vai ficar 8 nonos. Perfeito? Tranquilo? Não é difícil, não é? Vamos lá, mais um. Próximo. A probabilidade de um médico acerte o diagnóstico é de 95%. Bom esse médico, hein? Dado que esse médico tenha errado o diagnóstico, quer dizer, eu sei que ele errou o diagnóstico, a probabilidade de não ser processado pelo paciente é de 90%. Qual a probabilidade de que o médico erre o diagnóstico e seja processado pelo paciente? Então vamos lá. Primeiro, certo? A probabilidade do médico acerte o diagnóstico é 95. Então a probabilidade que ele erre é de 5. Beleza? Então eu quero saber, a probabilidade de que ele acerte o diagnóstico é 95 e caso ele erre, a probabilidade dele não ser processado é de 90%. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá? Qual a probabilidade do médico erre o diagnóstico e seja processado? Ele tem que errar o diagnóstico e ser processado. Perfeito? Fácil, né? Qual a probabilidade desse médico errar o diagnóstico? Bom, se a probabilidade dele acertar é 95, a probabilidade dele errar é 5. 5 em 100. E, em matemática, significa vezes. Dado que esse médico tenha errado o diagnóstico, a probabilidade de não ser processado é de 90%. Qual a probabilidade de que o médico erre o diagnóstico e seja processado? De não ser processado é de 90, então de ser é de 10. 10 em 100. Perfeito? Multiplicando 50 em 10 mil.
Vou cortar um zero com um zero para ficar mais fácil. 5 em 1000. Perfeito? Como é probabilidade, um exercício desse tem grande chance de sair como decimal ou com porcentagem. Se fosse em porcentagem, teria que ter sobre 100. Ia passar vírgula uma casa. Ia passar vírgula uma casa aqui, ia ser assim. Ah, quer dizer que é 0,5%. Em decimal seria 0,005. Perfeito? Tranquilo? Beleza? Vem algumas coisinhas de probabilidade para a gente identificar e ver o que é fácil e o que é difícil. Quanto mais exercício fazer, mais você tem agilidade para fazer esse tipo de coisa. Então, lembre-se, probabilidade é treino. Treine, que é o que você precisa. Beleza? Até daqui a pouco. Aí, ó, gostou da aula? Então, não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário para a gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil. Isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!